Olá pessoal, sou Camila Saraiva, sou docente do curso de nutrição da FADAT e hoje estamos aqui para mais um podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre uma temática que está extremamente em alta e que tem gerado muitas dúvidas, opiniões e até polêmicas. O uso das chamadas canetas emagrecedoras. Mas, afinal, estamos diante de uma solução eficaz para o tratamento da obesidade ou de um atalho que pode trazer riscos à saúde? Para nos ajudar a entender melhor esse cenário, hoje temos uma convidada muito especial. Eu sou a Isa, nutricionista, aluna egressa aqui da FADAT, e hoje estamos recebendo a doutora Leilane, que é nutricionista clínica, que atua diretamente com pacientes em uso desses medicamentos. Bem-vinda, doutora Leilane. Obrigada, agradeço o convite. Eu atuo, de fato, dentro do consultório, recebendo esses pacientes, e realmente é uma onda na utilização desses medicamentos, e é uma temática muito pertinente para a gente estar aqui debatendo. Já fui um tempo professora universitária, atualmente estou no consultório na área de coordenação de educação, e estou muito feliz de estar aqui, em Quixadá, uma cidade que eu também já dei aula, então, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Para quem não sabe, a professora Leilane, ela foi minha professora, isso, e hoje ela atua como nutricionista na área clínica, não é isso, professora? Então, vamos lá para as perguntas. Doutora Leilane, para começarmos, o uso das canetas emagrecedoras cresceu muito nos últimos anos. Eu acho que ele deu um boom de 2025 para 2026. Realmente, elas começaram a aparecer mais. E aí eu queria saber, e o público tem essa curiosidade, o que são essas medicações e por que elas se tornaram tão populares? Bom, gente, eu vou tentar explicar, pensando que todo o público vai estar assistindo o podcast, A gente chama canetas emagrecedoras para ficar um linguajar mais fácil de entender, mas nem seria o nome apropriado para se chamar pensando dentro da área da nutrição. De uma forma geral, são medicamentos injetáveis que acabaram ficando muito popularmente conhecidos por conta da perda de peso que eles geram. Na verdade, eles foram estudados para o tratamento da diabetes mellitus tipo 2, e depois verificou essa perda de peso. E, para vocês terem noção, o Brasil é o segundo país do mundo que mais utiliza essas medicações. Então, realmente, é um boom. E a gente vai comentar mais ao longo desse episódio, mas que tem, sim, muitos efeitos. Mas, voltando um pouco para essa definição. Então, são medicamentos injetáveis. Esses medicamentos eles vão atuar em vários órgãos dentro do nosso corpo. E, quando a gente fala de emagrecimento, eles vão atuar principalmente lá no nosso cérebro, aumentando mais a saciedade, diminuindo mais o apetite. E também em outros órgãos eles podem atuar diminuindo a glicemia. E hoje, enfim, a gente tem vários usos desses medicamentos, não só pensando em emagrecimento, mas, de uma forma geral, são medicamentos que têm essa função de diminuir o apetite, aumentar a saciedade, por isso essa perda de peso. E hoje, pelo menos, a gente já tem a utilização apenas através de prescrição médica, mas, infelizmente, a gente tem, sim, o contrabando, que eu acredito que seja uma grande parte de uso de realmente pessoas que acabam comprando sem essa indicação que, de fato, deveria ser. Mas é um recurso terapêutico quando se pensa em tratamento de obesidade, melhora metabólica, super eficiente. O problema é porque, de fato, as pessoas estão utilizando de uma forma errada. E por que a senhora acha que ele se tornou tão popular? Por que ficou tão comercializado ultimamente? Bom, as pessoas elas têm um pouco esse hábito de querer ir pelo caminho mais fácil. Nós aqui, estou ao lado de duas nutricionistas, elas não vão me deixar mentir. Como se verificou essa diminuição de peso, de fato, são medicamentos que ajudam nessa perda de peso, mas nem toda perda de peso é melhora de saúde, melhora metabólica, de fato, vou ter um organismo mais saudável. Então, acredito que a popularidade se deu por
através de redes sociais, até mesmo entre as pessoas, por conta dessa diminuição de peso que essas medicações causam, e acabou se tornando esse boom que a gente tem hoje, né? Tanto que o medicamento ele é tão caro por conta da não capacidade da indústria de atender toda a demanda que ela tem, né? Então, o preço ainda é muito elevado, um dos fatores por conta disso. Ou seja, é uma procura muito grande, né, justamente porque as pessoas acabam procurando maneiras mais fáceis, atalhos para se conseguir as coisas, e aí a gente tem assim essa onda de utilização desses medicamentos. Sim, é verdade. E no ponto de vista clínico, quais seriam as indicações corretas para o uso dessas medicações? Pronto, gente. Eu quero, antes da gente falar sobre essas indicações, vamos pensar que a gente tem prevenção de obesidade e a gente tem tratamento de obesidade. Tá? Quando a gente fala de prevenção, a gente está falando de, principalmente, mudança no estilo de vida, ou então você colocar um estilo de vida desde a infância, né, dentro dessa criança. Então, prevenção vai ser desde quando a gente nasceu, prevenir a obesidade. Quando a gente fala de tratamento de obesidade, a gente vê que algumas pessoas não conseguem responder bem à mudança de estilo de vida, por vários motivos. A obesidade é, sim, uma doença multifatorial, é uma doença muito complexa, né? As pessoas elas simplificam um pouco, até mesmo pensando na medicação, mas isso é totalmente errado. É uma doença que necessita de um tratamento adequado. Então, a primeira indicação que a gente tem aí seria pessoas obesas, com IMC acima de 30, que não tiveram respostas à mudança do estilo de vida. Então, eu tentei, sim, fazer estilo de vida, não consegui. Geralmente, eu tenho aí pacientes que têm o que a gente chama de obesidade hipotalâmica, que seria um desequilíbrio entre os meus neurônios de fome e saciedade, e aí elas não vão responder mesmo, de fato, a essa mudança de estilo de vida e precisam do fármaco, né, do medicamento, para estar auxiliando nesse tratamento. Então, eu tenho obesidade como um ponto, ou sobrepeso com comorbidades. Então, eu tenho uma pessoa que está ali com IMC acima de 27, mas ela tem o diabetes mellitus tipo 2, ela tem resistência à insulina, ela tem a apneia do sono, ela tem dislipidemia, ela tem uma SOP, ela tem esteatose hepática, né, que seria gordura no fígado. Então, eu tenho um sobrepeso com comorbidades, né? Então, seria as grandes indicações para o uso desses medicamentos. E hoje, né, a gente já tem assim uma extrapolação dessa janela terapêutica, né, e hoje, sim, estão vindo vários estudos para o uso dessa medicação em outras condições. Doenças renais, né, lipedema, e dentre outras doenças inflamatórias, porque eles têm, sim, essa capacidade de diminuir essas citocinas inflamatórias, mas isso ainda está em estudos, né, precisa, sim, ter mais estudos dentro dessa área para que, de fato, eu consiga ter essa janela terapêutica maior. Mas, hoje, a indicação mesmo seria, nesses casos, né, de obesidade ou sobrepeso com comorbidades, para que eu, então, tivesse a indicação do uso desse fármaco. Perfeito. Doutora, na teoria, como a gente já vem falando, a medicação é para uso metabólico. Mas, ultimamente, a gente vê um crescimento bem grande com o uso dessa medicação para fins estéticos. Então, o que daria? Qual seria o problema desse uso inadequado? Pronto, gente. Acho que a primeira questão que a gente entra aí seria de onde está vindo esse medicamento, né? Porque a gente tem, sim, infelizmente, no Brasil, muito contrabando de medicações que vêm do Paraguai, medicações que são trazidas de outros países, né? Enfim, aqui acho que a manicure está vendendo medicamento no grupo do condomínio, em todo lugar a gente tem a comercialização desse medicamento. Então, o primeiro risco aí está que aí seria múltiplo, seria várias possibilidades, porque eu não sei o que de fato tem ali dentro, né? Então, infinitos. Se for pensar no uso da medicação em si, o medicamento, o que os estudos falam de riscos do uso desse medicamento sem acompanhamento, né? A gente pode ter alterações na tireoide, a gente pode ter alterações na visão,
oftalmológicas, a gente tem todos os efeitos gastrointestinais, que é o que é mais conhecido, né, mas que geralmente são efeitos que não vão perdurar por muito tempo, é mais no início do tratamento, onde a gente tem vômitos, náuseas, diarreia ou constipação. Tem paciente que é mais diarreia, tem paciente que é constipação. Tá? E a gente vai ter perda de massa magra, pode sim ter perda de massa óssea, justamente por conta dessa desnutrição que pode ocasionar no paciente, eu vou acabar perdendo, sim, massa óssea. Posso ter disfunção erétil em homens, já tem relatado isso. Posso ter alterações renais. E, assim, gente, tem aí uma lista enorme, né? Eu falei só alguns. Porque, se a gente pensar, esse medicamento ele vai ter receptores para ele, né, como se fosse uma chave e fechadura, em vários, vamos dizer assim, não vou dizer todos, mas em vários órgãos dentro do nosso corpo, né? Então, ele pode, sim, causar disfunção, né, em todos esses órgãos. Na verdade, a gente produz, só que a gente está falando de um medicamento numa dose muito alta, né, e, muitas vezes, a medicação ela é usada sem um escalonamento adequado, né, porque está usando, muitas vezes, por conta própria, não faz o escalonamento que seria adequado, ou seja, eu ia ali progredindo a dose de acordo com o meu paciente, eu não tenho ali um acompanhamento. Então, para vocês terem noção, a gente solicita, a cada 2 meses, vários exames de sangue para ver justamente como estão esses órgãos. Como está o pâncreas, que é outra coisa que se tem falado muito. Sim, é pequeno, mas existe o risco de pancreatite, de colelitíase, que seria pedra na vesícula, infecção nessa vesícula, né? Enfim, infinidade de riscos, mas que, quando você está no acompanhamento, você tem todo, né, controle desses parâmetros, porque a gente está ali constantemente acompanhando através de parâmetros laboratoriais. E traz uma responsabilidade enorme para o nutricionista, né? Então, no consultório, como o nutricionista deve se portar diante do paciente que já chega no uso desse medicamento? Gente, a primeira coisa, tá? Estudantes de nutrição, nutricionistas, eu acho que já passou da fase da gente ficar assim demonizando, né? Vamos dizer assim, criticando a medicação, né, realmente dizendo, eu sou contra, e não sei o quê. Eu acho que passou, né, dessa fase. Eu acho que, realmente, o profissional ele tem que ser um profissional, principalmente, para receber esse paciente sem julgamento, né, e ele precisa entender quais são os riscos que o meu paciente pode estar tendo com o uso dessa medicação. Então, acredito que o nutricionista, hoje, ele deve, sim, receber esse paciente, acolher esse paciente, não julgar esse paciente, entender qual é a fase que ele está, desde quando ele está usando a medicação, quais sintomas ele tem, quais são os riscos que ele tem, ou que ele está ali predisposto a ter, entender tudo isso, saber como ele pode intervir para cuidar do paciente. Eu acho que o objetivo do profissional de nutrição, não só de nutrição, mas de qualquer área da saúde, porque, se a gente for falar de obesidade, é uma doença que precisa de um tratamento multidisciplinar, né? Nutricionista não trata obesidade sozinho, nem médico trata obesidade sozinho, é algo que é multidisciplinar. Então, eu acho que o foco é cuidar do paciente, né? É justamente, de fato, pensar nos riscos que ele está exposto e como você, nutricionista, pode estar ajudando esse paciente. Por isso que o nutricionista ele precisa, não tem por onde correr, não dá para fugir, né? Não dá para fugir. Ele precisa entender sobre o assunto. Se nós estamos numa onda, a onda maior ainda vem, né? Então, muitos medicamentos estão em estudos, né? Deve chegar aí nos próximos 2 anos aqui no Brasil. Então, não vai ser aquela onda que vai passar, pelo contrário, né? Estão vindo aí outras medicações, né, com outros análogos, que vêm prometendo outras coisas, né? Então, não dá para fugir. Então, o nutricionista ele tem como papel principal, ele tem que conhecer o medicamento, né, conhecer o funcionamento, os possíveis riscos, para estar ajudando o paciente. Perfeito. E me diz uma coisa, a senhora acha que o uso dessas canetas reduz a importância de uma educação nutricional no consultório? Bom, gente, não deveria, né?
Vamos pensar assim, educação nutricional, mudança de estilo de vida é a base de tudo, né? Então, não deveria reduzir. Mas, na prática, tá, a gente realmente, de fato, está vendo uma menor importância que as pessoas estão dando para essa educação nutricional. Porque elas acham que emagrecer, só o fato delas estarem emagrecendo ou comendo menos com o uso da medicação, já pronto, já resolveu, né? Mas aí ela não resolveu o porquê que ela estava com obesidade ou sobrepeso, né? O que estava causando? Então, ela não mudou a rotina dela, ela não inseriu novos hábitos, ela não aprendeu a se alimentar, né? Então, de fato, ela não conseguiu trabalhar a raiz do problema. E esse é um grande erro, né? Por isso que nós, à medida que nós estamos na era da onda, na era de utilização dessas medicações, nós já estamos na era de pessoas que estão reganhando o peso perdido, tá? Então, eu mesmo tenho em consultório pacientes que iniciaram o uso da medicação, perderam ali uma quantidade de peso, e nem foi a quantidade de peso que elas achavam que ia perder, porque elas não mudaram o estilo de vida delas, e voltaram novamente para o consultório, né, porque já estavam engordando novamente. E, de fato, sem essa educação nutricional, sem essa mudança de estilo de vida, nenhum resultado ele vai ser sustentado, né? Então, de uma forma geral, não deveria, né, de fato, afetar a importância dessa educação nutricional, mas, na prática, a gente está observando, sim, que as pessoas, só o fato delas estarem com menos fome, comendo menos e ali perdendo aquele peso na balança, elas já acham que é o suficiente e que elas estão no caminho certo e acabam que não procuram ajuda profissional. E aí essa resposta já interliga um pouquinho com a minha segunda pergunta, né? Sobre os resultados obtidos, se eles são sustentáveis a longo prazo, sem mudança de estilo de vida. A senhora acha que sim? Bom, gente, de forma alguma, né? De forma alguma, de maneira alguma. Eu costumo dizer que a pessoa emagrece até ela tirar a medicação, né? Se ela não mudar o estilo de vida dela, quando ela tira a medicação, ela volta a engordar. E, assim, eu já faço uma observação aqui, né, corrigindo um pouco a minha fala, nem todo mundo vai parar a medicação. Tá? Nós estamos falando, né, nós falamos mais no início da nossa conversa, que é uma medicação que ela foi criada para o tratamento da obesidade. A obesidade ela é uma doença multifatorial, muito complexa, como eu falei para vocês. E, em algumas situações, sim, a medicação ela vai ser de uso crônico, ou seja, para a vida toda. Tá? Então, nem todo mundo deve parar a medicação. Tem pessoas que não vão parar a medicação, porque elas precisam, de fato, nós estamos falando de pessoas que realmente têm dificuldade de se locomover, pessoas que têm várias alterações metabólicas por conta da obesidade, né? E eu sempre costumo dizer que a gente sempre compara, né, dentro da área da saúde, qual é o risco maior. Toda medicação vai ter efeito colateral, efeito adverso, isso é fato, nós sabemos toda medicação. Aí o efeito adverso, o efeito colateral da medicação é maior ou menor do que o efeito adverso da obesidade? Então, a gente sabe que o efeito adverso, o efeito colateral, as consequências da obesidade são muito piores do que o efeito adverso da medicação. Então, sim, é recomendada a medicação, muitas vezes realmente uso crônico, né? Mas, pensando hoje num sobrepeso, né, de fato, essa medicação, só vou conseguir, né, o uso dessa medicação, ter os efeitos sustentados com mudança de estilo de vida. Tá? Então, essa pessoa ela precisa, sim, fazer atividade física, mudar os hábitos alimentares, rotina de sono. Outra coisa que é muito importante, essa questão emocional que muitas pessoas têm com a alimentação. Né? Então, é importante tratar também esses fatores emocionais. Por isso que eu falo, a obesidade se trata com uma equipe multidisciplinar. Né? Então, a gente precisa de outros profissionais para estar nos apoiando. Né? Então, eu preciso tratar a raiz do problema, né, para que, então, essa pessoa ela tenha resultados a longo prazo e que, de fato, sejam sustentáveis.
E no consultório, como é que estão os seus pacientes atualmente? Estão conseguindo manter? Estão tendo muito reganho? Como é que está sendo? Bom, varia um pouco, né? Porque, vamos lá, a primeira coisa que eu, né, sempre tenho em mente é que a pessoa, quando ela decide usar a medicação, ela precisa, de fato, estar preparada para fazer um bom investimento. Porque a medicação, se a gente tirar de forma abrupta, né, a gente realmente tem esse reganho. Então, eu preciso fazer o desmame da medicação, entrar com estratégias de modulação dessa fome, né, desse GLP-1 também, de forma através da alimentação. E, muitas vezes, eu preciso, sim, utilizar vários suplementos durante esse processo. E aí, dentro do consultório, a gente trabalha tanto com sistema de acompanhamento, onde a gente tem um acompanhamento mais próximo, grupo no WhatsApp, equipe multidisciplinar com médicos e outros profissionais. Eu observo que as pessoas que estão mais nesse tipo de acompanhamento, né, que, de fato, ela tem ali um acompanhamento de 3 meses, trimestral. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente fala todos os dias, que a gente acompanha a realização de atividade física, acompanha os sintomas que vão surgindo, porque os efeitos colaterais, gente, são diversos. Se a gente for na literatura, vários efeitos podem vir, mas é muito variável de cada paciente. Tem paciente que não sente nada de náuseas, tem paciente que constipa, tem paciente que tem diarreia. Então, assim, é muito variável. E ter esse acompanhamento mais de perto nos ajuda a realmente, de fato, personalizar a conduta para cada um desses pacientes. Então, assim, eu percebo que os pacientes que estão nesse tipo de acompanhamento, que a gente chama de plano de acompanhamento, onde a gente tem esse grupo no WhatsApp, que a gente fica diariamente perguntando a eles como estão aquelas metas que foram estabelecidas, bem mais de perto, eles estão conseguindo, sim, né, ter resultado. A gente faz uma avaliação nutricional através de bioimpedância semanal, no dia que eles fazem, né, a aplicação da medicação. Então, a gente consegue ir acompanhando essa mudança de composição corporal. Caso a gente observe já uma redução nessa massa magra, a gente já entra com estratégias. Então, de fato, é acompanhamento mais de perto. Tem outras pessoas que aí entram naquela situação de que a pessoa, não, eu vou aqui entrar nisso aqui para ver como é, né? E aí, às vezes, são pessoas que não têm, né, uma condição que, de fato, para investir em todo o tratamento, fazem a interrupção de forma abrupta desse medicamento, não faz o uso dos suplementos, não leva a sério o treinamento de força, que é outra coisa muito necessária para quem faz, né, o uso desses medicamentos, e, sim, elas acabam tendo reganho de peso, né, e, enfim, né, várias outras condições que podem vir acompanhadas com o uso dessas medicações. Doutora, ainda voltando sobre o uso indiscriminado, né, sem a orientação, nós podemos dizer que estamos vivendo uma medicalização do emagrecimento e até que ponto isso pode ser preocupante? De fato, né, isso é bem preocupante porque, na minha opinião, é como se eu reduzisse o tratamento da obesidade apenas com o uso de medicamento, né? Então, é como se eu pegasse um problema bem grande e reduzisse ele a algo pequeno, só com o uso de medicamento. Então, sim, né, nós estamos vivendo essa era, infelizmente, e isso é preocupante cada vez mais, porque as pessoas acabam tendo cada vez mais como se fosse um preconceito com o tratamento da obesidade, coisa que não é para ter, né? Então, infelizmente, isso vem acontecendo e acredito que muitas coisas vão precisar acontecer, né, dentro do nosso contexto, de uma forma geral, redes sociais, para que a gente tente barrar um pouco isso que está acontecendo, né? Mas, infelizmente, eu vejo que as pessoas elas estão reduzindo muito isso somente ao uso da medicação, como se o medicamento ele fosse resolver todos os problemas, né, todas as alterações que acontecem nesse organismo quando a gente fala de obesidade, e, na verdade, não é. E aí, para finalizar, queria saber qual a orientação que a senhora vai deixar para a gente, para a população, quanto para os futuros nutricionistas, sobre o uso dessas terapias. Bom, para a população, cuidado com esses caminhos que parecem ser mais fáceis,
mais curtos, né? Cuidado com a história que a vizinha conta, né? Que a colega conta. O preço da vizinha, né? Então, assim, primeiro, cuidado, né? Cuidado com o uso desse medicamento sem saber de fato a origem, né? Cuidado para você avaliar se eu realmente preciso, porque o ideal, gente, é não utilizar. Se a gente for pensar, é um hormônio, tá? O medicamento, ele é um hormônio. E hormônio, todo hormônio, ele tem ação sistêmica no nosso corpo todo. Então, o ideal é não usar. O uso, ele deve acontecer quando é indicado. Quando tem indicação, a gente precisa, sim, ter todo o acompanhamento. De fato, cada vez mais, esse uso ele vai estar se espalhando, inclusive para o SUS. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ele já tem a utilização desses medicamentos pelo SUS. E a tendência é que isso se expanda também para outros estados do Brasil. Mas isso eu estou falando, claro, de tratamento de obesidade, né, e não fins estéticos. Então, para a população, eu deixo essa mensagem de que, de fato, nenhuma medicação vai, de fato, substituir a mudança no estilo de vida que você precisa fazer, porque é ela que vai te dar uma melhor qualidade de vida e diminuição do risco de doenças, todas que vocês possam imaginar, desde o câncer até uma diabetes. Então, é essa mudança de estilo de vida que vocês precisam focar. Caso tenha indicação, fazer o uso da medicação, fazer todo o acompanhamento com o profissional que for necessário, né, mas que não faça uma autoprescrição ou a prescrição do colega, do vizinho, da manicure, etc. Né? E para os futuros nutricionistas, o que eu preciso dizer para vocês é que vocês precisam estudar. É verdade. Vocês precisam estudar muito sobre o tema. A gente vem aí, gente, uma avalanche de medicamentos com essa finalidade, né? A proposta, sim, é que, com o passar do tempo, exista uma personalização. Então, por exemplo, hoje, o médico, todo mundo usa tirzepatida, né? Que é o Mounjaro. Mas, com o passar desses novos medicamentos surgindo, acredito que nos próximos 2 anos, existem muitos medicamentos que estão na fase 3. Não é só a retratutida, né, que é o que é mais falado, mas existem vários outros. Então, é como se ele tivesse ali um painel de medicamentos e ele vai escolher o medicamento que mais se adequa àquele paciente. Tanto pensando em efeitos adversos, como pensando na melhora metabólica que esse paciente precisa. Né? É um paciente que tem estatose hepática, né? É um paciente que tem diabetes, é um paciente que tem apneia do sono. Então, qual aquele medicamento, né, vai se encaixar melhor, né, naquele paciente? Então, vocês precisam entender. Não dá para fugir do assunto, não dá para se revoltar e fingir que essas coisas, né, que essa utilização ela não está acontecendo. Como eu falei no início, o Brasil é o segundo país do mundo que mais utiliza esses medicamentos, né, e isso vai continuar, e outros medicamentos vão surgir, então vocês precisam ficar a par do assunto. E, além de utilização desses medicamentos para fins de obesidade, também tem a utilização desses medicamentos para outras condições, tá, metabólicas, que é mais um motivo em que o nutricionista ele precisa entender toda a farmacologia desse medicamento, para que, quando o paciente chegue, ele consiga ajudar. Lembra que eu falei que o papel do nutricionista é ajudar o paciente e não julgar, né? Então, ele precisa, de fato, estudar sobre o assunto e estudar, de fato, em fontes confiáveis, né? Não estudar ali no Instagram do fulaninho que está postando lá, fazendo os posts sobre o assunto. Aquilo ali é muito raso e sempre todo mundo vai direcionar para aquela área, para aquele pensamento, para aquela opinião dele, né? E você tem que ter opinião própria. Então, você precisa, de fato, estudar em fontes que são confiáveis. E, então, você precisa entender sobre o assunto, porque não tem jeito. Vai ter no seu consultório pessoas com o uso dessa medicação. E lembrar que cada paciente é individual, né? Cada conduta vai se especializando de acordo com os sintomas e etc.
Doutora Leilane, muito obrigada pela participação, pelas contribuições, por compartilhar conosco, certo, um tema tão importante. Tenho certeza que esse episódio trouxe muitos esclarecimentos. A população está usando cada dia mais, né, as canetas emagrecedoras. Agradeço a querida Isa, nossa egressa, formada na primeira turma de nutrição da FADAT, inclusive foi minha aluna. Fico muito feliz em estar aqui com uma professora e uma ex-aluna, né, já está atuando também na clínica. E a você que acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Se você gostou desse episódio, compartilhe com colegas, amigos, com a vizinha e até profissionais da área da saúde. Esse é um tema que ele precisa ser discutido com responsabilidade. Nos vemos no próximo episódio e até mais.